Aí, pessoal, um grande abraço, Moisés, Marquinhos, pessoal do DigiShow. Pô, o cara tá se arrumando no ar. Não, vamos arregaçar as mangas e vamos pro batente. Meus amigos, eu não vou falar especificamente, eu vou falar um pouco de esporte agora, de como tá Remo, como tá Paysandu. O fato é que faltam 3 jogos, né? Até chegar aí para a reta final, Remo e Paysandu precisando buscar os seus pontos para tentarem a classificação e lá na frente buscarem uma vaga de volta à Série B. O Paysandu que caiu, está tentando voltar, e o Remo que já há algum tempo não está na Série B. Algumas pessoas me perguntam, me abordam, mas eu disse, olha, sinceramente, eu não estou trabalhando assim oficialmente, já fui convidado para participar eventualmente de transmissão de rádio. Recentemente participei da inauguração, da reabertura, aliás, do Bainão. Eu estive lá com o pessoal da Liberal.com, né? Em rádio web. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A seleção brasileira, mas todo o que teve a Remo e Paysandu e seleção brasileira? Peraí, deixa eu molhar o bico. A seleção brasileira, aquela do Neymar e mais 10, Neymar, caiu de novo. Eu não aguentava mais. Você me desculpem, craque, o cara é craque. Mas eu não aguentava mais o cai-cai. Eu não aguentava mais emissoras de televisão dizer que era a seleção do Neymar. Se não for o Neymar, não aguentava um futebolzinho, sabe, previsível, a mesma coisa. Melhorou, mudou, né? Eu não estou querendo dizer que o Tite... Não, a seleção passou a ser um pouco mais seleção. Aquela valorização daquele Cebolinha, tem mais gente, não é só o Cebolinha. Acontece que o Tite é técnico da CBF, a CBF tem as suas políticas, né? Como o Neto, aquele jogador que alguns acham ele como cronista bocudo, mas é verdade. Não adianta o cara falar em moralidade na CBF e apoiar a seleção brasileira. Jogou mais em Londres do que no Brasil. Por que em Londres? Por que em Londres? Tá certo? Lá o negócio é euro, é libra, e tem outros grandes interesses no negócio futebol. Então, voltando para cá, passei a ver os jogos da seleção brasileira. Eu gostei mais, mesmo que tenha empatado com a Venezuela, mas eu não posso desconhecer o progresso da seleção da Venezuela, mesmo tendo sofrido contra o Paraguai, mas eu não posso esquecer que foi um time que entrou em campo para não perder para o Brasil, jogando por uma bola. O time do Brasil, que voltou agora a ser seleção brasileira, tá certo? Onde o maior noticiário não é o jogador que violentou ou não uma moça lá em Paris. Essa era a notícia que batia do Brasil, pô. Então já dá para ver uma nova seleção brasileira. O futebol do Pará, vocês me desculpem. Eu gosto, eu falo, eu abordo, aqui e acolá respondo. Mas para mim é difícil ter que aguentar um futebol que contrata em torno de 70 jogadores como reforço na temporada. Uma banda, metade para um lado, metade o erro, margem de 2% de erro para um ou para outro. É difícil. E aí eu me recorro ao passado. Gente, quem não tem memória, quem não conhece a sua história, o seu passado, um país que não tem memória, um clube que não tem história, e o futebol vive muito de história, vive muito da memória. Aliás, um parêntese, que absurdo. O craque do século passado, 84 anos, o Quarentinha, foi agredido, violentado, assaltado no seu bairro, né? Por um elemento aí que hoje em dia está exercendo seus direitos, né? Lamentável, o Quarentinha. Então, o pessoal, a garotada do futebol zoeiro, no seu Twitter, relembrou uma narração que eu fiz quando o Paysandu completou agora 17 anos de ter sido campeão dos campeões. E um dos artilheiros do Paysandu, sabe quem era? O Jobson, menino daqui, Tuna, Paysandu, um Velber, um Albertinho, garotada daqui, né? O Sérgio, daqui, Ronaldo, daqui. E vieram reforços. Às vezes esse cara não gosta de jogadores de fora, gosto, mas que cheguem e saibam se comportar diante da torcida, que enverguem a camisa do clube com firmeza e comprometimento. Eu não estou acusando ninguém, mas é impressionante. Eu não sei o que acontece com o Remo e Paysandu, que estão se arrastando aos pés de equipes, com todo respeito, de terceira categoria. Nós, Remo e Paysandu, que já atingimos patamares bem maiores no futebol do Brasil. Matoso, então o cara botou, tu narrando o gol do Vandigo, Paysandu, campeão dos campeões na virada lá, contra o Cruzeiro em Fortaleza. Então quer dizer que Paysandu é... Bem, isso aí é uma outra história, tá certo? Ele sabe qual é o meu clube de coração. Só que na hora que eu estou narrando o futebol,
Eu sou aquele clube. Um abraço, até a próxima. O futebol do Pará precisa retomar o seu caminho, para a gente não ficar se arrastando em equipes que tem média de 150 torcedores por jogo. Aí eu vejo o Clube do Remo com 20 mil no Mangueirão e pede para o time de veterano, e o cara dá disso. Não, nosso time de jogadores experientes, veteranos, mas são jogadores acostumados a lidar com plateia. E o Paysandu não consegue ganhar em casa. Enfim, até a próxima.